Capítulo 33. Stampa conduziu-os de volta à loja de macarrão. Eles entraram rapidamente, tentando não chamar a atenção dos muitos pintores que saíam de seus turnos e se reuniam nas mesas usuais. Namakudo, um dos cozinheiros assistentes de Stampa, fora obrigado a sair da cozinha para receber os pedidos. Stampa levou-os através de uma cozinha cheia de panelas fervendo até uma sala pequena nos fundos cheia de números. Yumi parou no centro e franziu a testa, olhando para as paredes, que estavam ornamentadas com longas linhas de sequências numéricas que fluíam e formavam curvas. Era difícil ver onde uma terminava e outra começava, ou formavam uma repetição infinita. Ah, disse Stampa. É tão bom vir aqui e estar perto de arte de verdade. Voltarei mais rápido do que um demônio do abismo engole um chule. Ela saiu às pressas, deixando Yumi pintor. Você acha que ela está ficando mais excêntrica? Disse Pintor, sentando-se no chão. Ou só está mais à vontade com a gente para então percebermos mais? A segunda opção, disse Yumi olhando para cima e achando números escritos até mesmo no teto. Definitivamente a segunda opção. Estampa voltou, alguns minutos depois, acompanhada de Masaka. Baixa, com excesso de maquiagem escura, uma saia preta e seu costumeiro suéter preto, a gola até o queixo e as mãos perdidas nas mangas. Ha! Disse Pintor, levantando-se de um salto e apontando. Ha! Eu sabia! Eu sabia que ela não era humana. Yumi, disse Stampa. Esta é Shiniki da Kordishi, a 60ª horda da linhagem Natrikatish. Masaka puxou a gola do suéter um pouco mais para cima, como uma tartaruga buscando a segurança de sua concha durante o calor do dia. Nós preferimos o nome Masaka, respondeu em voz baixa. Nós estamos sendo os humanos, Stampa. Estamos ficando bons nisso. Eu sei que você está, disse Stampa, dando-lhe um tapinha de estímulo. Então é verdade? Perguntou Yumi, se sentindo intimidada. Você é uma criatura como Stampa? Não inteiramente como ela, mas sim, disse Masaka, olhando para baixo. É tão óbvio assim, Yumi? Nós estamos descobrindo muitas coisas. Garotas humanas gostam de coisas fofas. Nós gostamos de coisas fofas. Ela levantou os olhos, parecendo prestes a chorar. Nós somos uma humana tão boa. Você nem pode ver as emendas da nossa pele, contanto que usemos maquiagem e roupas com golas longas. O truque é fazer o rosto inteiro como uma peça só. Levou anos de reprodução. Reprodução? Uma peça só? Emendas? Ah, Yumi se controlou. Pintor, dando uma gargalhada, se sentou. Ela olhou feio para ele, mas ele deu de ombros. Yumi, disse ele. Masaka é um ser alienígena. Masaka ser uma alienígena é literalmente a primeira coisa em relação a tudo isso que fez sentido para mim. Eu acho, disse Yumi para Masaka, que evidentemente não podia ver ou ouvir Pintor. Que você está fazendo um excelente trabalho. Você é uma jovem muito fofa. Nós somos? Disse Masaka. Ela sorriu, então chegou mais perto. Yumi forçou-se a não recuar enquanto a garota, ou criatura, tomava a sua mão. Obrigada, Yumi. Obrigada. Aqui, isso é para você. Ela tirou algo do bolso e entregou para Yumi. Uma faca. Muito boa para quebrar conchas, disse Masaka, mostrando a ponta encurvada. E remover entranhas. Veja, veja. Ela apontou para o cabo. Tem flores gravadas aqui. Muito fofo. Muito fofo, repetiu Yumi.
Não diga a ninguém não diga a ninguém o que somos, por favor, pediu Masaka. Estamos cansados de pessoas com medo da gente. Estamos cansados de guerras. Nós gostamos de pintar. Por favor, eu não vou contar para ninguém, disse Yumi. Mas, por favor, precisamos de ajuda. Você sabe o que há na escuridão? Nenhuma horda, disse Estampa, levantando um dedo, se instala em um planeta sem saber tudo sobre o terreno. Aposto que ela tem enviado batedores, pequenos batedores, para investigar o lugar inteiro. Masako olhou para a cozinha, então fechou a porta. Isso é importante? Perguntou para Yumi. Tão importante quanto Estampa disse? Sim, respondeu Yumi. Acho que é, sim. Masaka respirou fundo. Nós. Eu não sou tão paranoica quanto os outros, Estampa. Eu estou tentando ser humana, para evitar os conflitos. Mas enviei membros da Horda por aí. A maior parte da paisagem além das cidades é um ermo envolvido por essa estranha investidura, como a escória de almas semi-refinadas. Mas há lugares aonde não posso ir. Não pode ir? Indagou Yumi olhando para o pintor. O que isso significa? Lugares duros, explicou Masaka. Paredes no negrume, onde a investidura se tornou sólida, elevando-se até o céu, até a atmosfera, como colunas. Uma vasta, a alguns quilômetros de distância. Outras pequenas, todas elas circulares, como fortificações. Ao redor de vilas? Perguntou o pintor, se levantando e acenando para Yumi repetir a pergunta, o que ela fez. Não há como saber, respondeu Masaka. Não consigo atravessá-las. Ela murchou. Eu sou jovem. Não sou tão ansiosa quanto alguns da minha raça. Não tenho conhecimento nem acumulei o poder para lidar com coisas como essa. Vim aqui para me esconder. Seria o bastante, sugeriu Yumi, se você desenhasse um pequeno mapa, talvez, de onde estão esses lugares. Masaka assentiu e Estampa foi pegar um pouco de papel. Vilas, repetiu o pintor, parando ao lado de Yumi. Esses círculos que ela encontrou são suas vilas. É impossível, contestou Yumi. Eu saberia se eu estivesse vivendo em pequenos enclaves dentro de uma vasta escuridão. Nós podemos ver até o horizonte. A mortalha pode se parecer com qualquer coisa, disse ele. Estampa falou que ela pode nos enganar. E você mesma disse que as pessoas da sua terra raramente viajam entre vilas devido ao calor das pedras no caminho. Então tudo isso pode ser algum tipo estranho de encobrimento. E você realmente acha, replicou ela, que dos milhares e milhares de pessoas que viviam no meu reino, que vivem no meu reino, ninguém faria uma caminhada um dia e descobriria uma dessas barreiras? Que um voador nunca bateria em uma parede invisível no céu? Acho que isso poderia ter sido escondido de nós por um período tão longo. Eu. Ele fez uma careta diante da implausibilidade da ideia. É, tudo bem. Mas aposto com você a maior tigela de macarrão que puder comer que, se sobrepormos o mapa de Masaka a um mapa das suas terras, vamos encontrar uma correlação. Masaka assistia a tudo isso com interesse, mas não parecia achar uma mulher falando sozinha tão estranha assim. Quando a estampa voltou com papel, ela se ajoelhou com um pincel fino e desenhou um grande círculo perto de um dos cantos. Kilarito, disse ela, apontando para o círculo. Onde estamos agora? Ela desenhou outro círculo de tamanho similar no meio da página. A maior das zonas intransponíveis. Ela desenhou vários círculos menores, cerca de uma dúzia. Sim. Aqueles podiam ser do tamanho de vilas. Os outros.
Quão precisas, quis saber Yumi, são essas distâncias que desenhou? Hordas têm uma incrível consciência espacial, disse Stampa. Isso vem do fato de terem corpos que podem se estender até atingir o tamanho de uma nação. A estimativa dela será mais precisa do que as medições por instrumento da maioria das pessoas. Aqui está uma escala, disse Masaka, desenhando uma linha na parte de baixo da folha com alguns números. Ela é exata. Pintor se ajoelhou e estudou o desenho em detalhes. Então mediu as distâncias usando palmas e os dedos, algo que havia ensinado a Yumi a fazer para medir parte de uma pintura. Está pronta para dormir? Perguntou a ela. Prefiro comer primeiro, respondeu ela. Não cheguei a jantar. Ele assentiu. Vou memorizar este desenho e ver se consigo reproduzi-lo exatamente. Não deve levar muito tempo. Depois disso, podemos voltar à sua terra e resolver isso de uma vez por todas. Yumi concordou e foi até o salão principal, aproveitando o laço mais longo entre eles. Estampa, tendo largado seus clientes por tempo demais, saiu e tomou o controle do restaurante. Então Yumi se sentou na bancada, vendo Masaka se juntar ao resto dos pintores. Eles notaram Yumi e acenaram. Resolver isso de uma vez por todas. Podia ser a última vez que ela via aquelas pessoas. Sua última chance de ser uma pessoa normal, em vez das esperanças e necessidades conjuntas de todo um povo. Sendo assim, ela se permitiu deixar o baile e atravessar o salão até os outros. Yumi, Yumi, chamou Tojin. Veja só isso. Ele se contraiu todo, esticando os músculos do pescoço. Ela nunca havia pensado sobre o fato de as pessoas terem músculos no pescoço. O que você acha? Sua cabeça, comentou ela, parece pequena em comparação. Ela corou imediatamente, já que isso parecia grosseiro. Tojin, contudo, sorriu de orelha a orelha. Obrigado. A Akane estava sentada ali perto, olhando para o teto enquanto Izzy continuava falando. Sobre dramas, naturalmente. Então, dizia ela, no fim ele não partiu. Só achou que precisava ir porque estava sendo ameaçado pelo irmão malvado. Yumi perdeu o fôlego. O irmão dele, observou Akane, que você acabou de me dizer que estava morto. Ele está morto, disse Izzy. Preparou tudo isso antes de morrer, usando pessoas que detestam a honra do Ronin. Então, sussurrou Yumi, Sora Shinata voltou? Houve um episódio extra, contou Izzy, que eles não anunciaram. Ela levantou um dedo. Isso prova minha teoria sobre a importância dos dramas. Estou escrevendo um livro sobre a relevância deles para melhorar a saúde mental. Tojin franziu a testa. E aquele treco, o drama horóscopo Fliglidigrac? História velha, retrucou Izzy. Vou ser uma crítica de Ion Visão em vez disso. Isso vai me tornar famosa. Ali perto, Masaka havia se acomodado em sua cadeira. E, embora não dissesse muito, Yumi podia ver seu contentamento. Ela entendia a sensação. Ser uma estranha e aí encontrar um lugar para si. Estar sozinha e aí encontrar amigos. Eu gostaria, disse Yumi tentando conter as lágrimas, de ter conhecido todos vocês mais cedo. Foi culpa do seu irmão, disse Tojin. Ele poderia ter convidado você a qualquer momento. Só fez isso quando quis alguém para fazer o trabalho dele. Yumi sentiu uma fúria súbita e ardente. Estou surpresa, disse Akane, que ele não tenha tentado recrutá-la para assistir às aulas na escola, considerando que tudo o que queria era tirar uma folga. Ele... Yumi levantou-se de um salto, interrompendo-a. Vocês, disse ela de modo inferior, não conhecem Nikaro.
Nós sabemos o que ele fez com a gente, disse Izzy. Tojin assentiu. Eu sei que ele magoou vocês, disse Yumi. Sei que foi difícil, mas já pensaram como foi difícil para ele? Difícil para ele? Indagou Akane. Ele ficou literalmente sentado sem fazer nada. Querer consertar as coisas, retrucou Yumi, e não saber como fazer isso é a experiência mais excruciante pela qual já passei. Você não o conhece, Akane. Não o conhece mesmo. Sabe como é sentir a pressão de precisar vencer, não por si mesmo, mas porque todos os outros contam com você? Sabe como é perceber que seu valor está ligado, quase que exclusivamente, com o que você pode fazer pelas pessoas? Saber que, se você falhar, não será nada para aqueles que mais ama? Eles recuaram dela, todos menos Akane, que se inclinou para a frente. Nós nunca pensamos que ele não fosse nada, Yumi, disse ela em um tom suave. Ele não era nosso amigo só pelo que achávamos que podia fazer por nós. Alguma vez disseram isso a ele? Perguntou Yumi. Já pensaram em como ele se sentiu? Pode me dizer, honestamente, que acham que ele mentiu porque queria magoar vocês? Acham mesmo que ele estava se divertindo, sentado sozinho, olhando para a parede, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de não decepcionar vocês? Em não fracassar com vocês? Ele deveria ter nos contado, disse Akane. Deveria, admitiu Yumi. Ele concorda, eu concordo, vocês concordam. Todos nós, de modo inferior, concordamos. Mas ele não contou para vocês. Aconteceu. Acabou. Sinto muito. Ela suspirou e sua raiva foi diminuindo como os últimos jatos de um poço de vapor sonolento. Vocês eram amigos dele. Ele deixou vocês na mão. Arruinou a vida de vocês. Mas já pensaram como era injusto que ele fosse responsável pelas suas vidas? Não posso fingir, replicou Tojin em voz baixa, que ele não me magoou. Eu sei, Tojin, disse Yumi, mas ele ainda ama todos vocês. Posso ver isso nele. Ele não pode mudar o que fez, mas é uma boa pessoa e está se esforçando muito. Vocês não precisam esquecer o que ele fez. Mas já pensaram que talvez, em vez das piadas e do sarcasmo constantes, poderiam simplesmente tentar entender? Naquele dia, quando foi rejeitado da guarda dos sonhos, Pintor perdeu tudo, toda a esperança, todos os sonhos. Ele perdeu o amor que tinha pelo que fazia. Mas acho que perder a amizade de vocês foi o pior de tudo. Ela olhou para cada um deles, que desviaram o olhar sem contradizê-la. Akane, a última de todos, baixou os olhos. Obrigada, declarou Yumi, pela generosidade que me demonstraram nessas últimas semanas. Estou realmente agradecida. Mas vou partir agora. Então, talvez vocês possam guardar um pouco dessa generosidade para alguém que precisa ainda mais dela. Ela se curvou para eles da maneira mais formal que conhecia, como se estivesse diante dos próprios espíritos. Depois deu as costas ao grupo e juntou-se a Pintor, que acabara de sair da cozinha. Vamos, disse ela, caminhando em direção à porta. Mas o jantar... Perdi o apetite, retrucou ela. Você tem razão. Está na hora de acabar com isso. Caramba, 9 horas e... Eu tô querendo continuar a leitura. Porra, por que amanhã não é domingo, hein?